Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esta aula, mas estamos aqui firmes e fortes, aprendendo, estudando, para que, seja nos negócios, seja como um colaborador, seja como um funcionário, você consiga lograr êxito. Lembre-se sempre, estamos aqui para fazer a diferença. E para fazer a diferença na sociedade, a gente precisa ter conhecimento, ok? Hoje nós vamos falar de fluxo de caixa. Nós já vimos que a importância de você ter uma organização financeira, você saber para que você está fazendo um negócio. Veja uma coisa importante: os grandes empresários, antes deles iniciarem um negócio, eles já sabem, eles tentam prever qual vai ser a despesa e qual que vai ser a rentabilidade do negócio que ele vai ter, para ver se ele investe ou não. Muitas vezes o empreendedor aqui no Brasil acaba entrando no negócio por desespero, falando, eu preciso de uma renda extra, muita gente fez isso. Preciso fazer, então não dá tempo, acaba não fazendo um planejamento. Mas aí chegar lá na frente, ele vai pôr no lápis, vai fazer a conta, vai ver o que ele investiu, o que ele recebeu, às vezes acaba no prejuízo. Tudo isso dá para você prever antes. E isso que nós vamos aprender, esse conteúdo de hoje, fluxo de caixa, ele é para a vida. Se você conseguir registrar sempre os seus gastos, o que você recebe e os seus gastos, você sempre vai estar ciente da sua vida financeira. As pessoas tendem a fugir de olhar para a parte financeira porque falam, não, Deus cuida, nana. Poxa, a gente sabe que Deus ajuda, sabe? A gente sabe disso. Mas é importante a gente fazer a nossa parte. Porque vou dar um exemplo. Se você olhar o fluxo de caixa e ver o que está previsto, pagar a conta de luz, que é R$ 100, e aí você recebe R$ 100 e está faltando pagar a conta de luz, você não vai comprar pizza. Você vai pagar a conta de luz, porque é importante para todo um contexto. Então, o fluxo de caixa é um momento onde você para. Você lembra na nossa aula que a gente ficou falando da vontade de ser empreendedor, dos sonhos, dos projetos? Então, a gente tem essa fase e tem o pé no chão quando chega nessa fase de falar de dinheiro, porque os negócios, eles precisam sim dar resultado. Se o seu negócio não dá resultado, o seu projeto que você tem paralelo não deu o resultado que você está esperando, você precisa rever toda a estratégia financeira para que ele comece a dar resultados, enxergar aonde que está faltando algum planejamento. Isso é muito importante. Dedicar um tempo para olhar o fluxo de caixa. Mas o que é um fluxo de caixa? Vamos ver? O fluxo de caixa, na verdade, é uma ferramenta de gestão das finanças da empresa, que permite controlar e projetar, ou seja, já tentar olhar para o futuro, as entradas, que seriam as receitas que você tem na sua empresa, e as saídas, que você paga as contas de recursos financeiros em um determinado período de tempo. Então, você consegue fazer uma projeção e consegue controlar como que está a situação da sua empresa. Vendi 10 e tem que pagar 15. Então, assim, você consegue mensurar, consegue, né, entre aspas. Você tem que acompanhar com uma certa frequência. Claro que hoje existem programas para isso, o Excel ajuda. Eu conheço empresários que continuam anotando nos seus caderninhos, que anotam nos cadernos. Ainda existem pessoas assim que fazem isso. Já vi empresários que usam Excel e já vi empresários que colocam um sistema que é tudo automatizado, tudo integrado, na verdade. O jeito tem que ser qual que é a melhor plataforma, qual o melhor recurso, tem que ser da melhor forma que você consiga entender e consiga administrar o seu negócio. Esse é o principal. Porque às vezes você põe lá uma planilha de Excel e você não domina. Ou você coloca um sistema e você não faz uso dele de verdade. Tem que ser um controle que você realmente vai ser fiel a ele, que você vai prestar atenção nos resultados que aparecem ali. Porque o fato todo não é somente lançar os dados, como vocês vão ver. O fato está no acompanhamento e na análise desses números. E depois disso, na tomada de decisão. Porque esses números, dependendo do resultado que você tiver lá,
Se for positivo, você tem uma tomada de decisão. Se for negativo, você tem outra tomada de decisão para os seus negócios. E se você não toma decisão nem de uma ponta nem de outra, você sai perdendo de alguma maneira. Então, basicamente, se a gente for parar para analisar a questão do fluxo de caixa, é controle do que a gente recebe, controle do que sai de parte toda de despesa, seja todas as saídas e as atualizações constantes. Não dá para você deixar lançar no primeiro mês e depois esquecer. Vai atrapalhar tudo, você não vai sentir de verdade como está sendo o seu negócio. E lembra que eu falei, o seu negócio ele precisa gerar resultados. Eu coloquei aqui um exemplo, mais ou menos, do que um fluxo de caixa, de um modelo de fluxo de caixa, eu pus no Excel, e lá no blog no nosso blog a gente tem um modelo, esse arquivo de Excel, eu tenho os PDFs, e claro que a gente está aqui sempre à disposição para te ajudar. Mas veja, se você não consegue listar o que você recebe e o que você tem para pagar, significa que você não está enxergando a sua empresa como uma empresa. Pode ser um sonho que nasceu no seu coração, que você ama fazer, pode, ok, mas tem que te gerar resultados. Se não está gerando resultados, você precisa rever as estratégias. E aí pode ser estratégia de marketing que não está legal, pode ser o plano financeiro que não está legal, ou pode ser que a sua empresa tenha mais despesas do que deveria, então teria que enxugar. Então percebe como é importante a gente parar e fazer essa conta e olhar para as despesas. Fora que muitas empresas misturam despesas pessoais com as despesas da empresa. Não é legal fazer isso. Isso chama-se confusão patrimonial no direito. A gente chama direito empresarial confusão patrimonial. Não é legal, porque mistura coisa, embanana tudo. A gente sabe que no Brasil acontece muito isso, de misturar tudo, aí o dono vai lá, paga minha conta de telefone. Mistura tudo, mas não é o ideal, tá? Tô falando porque não é o ideal. Então, esse fluxo de caixa é um modelo, né, onde você tem a coluna e as linhas, né, a parte de entrada e a parte de saídas. Aqui no caso eu dei um exemplo de uma empresa serviços de mentoria, etc. Poderia ser serviço de mentoria, quanto que eu estou prevendo a entrada, quanto foi o que realmente vendeu. Viagens, então quanto foi previsto e quanto vendeu. Aqui na parte das saídas, você tem que lançar exatamente tudo. Fornecedores que você pagou, a folha de pagamento, toda a parte de marketing. Mas Ellen, eu nem comecei minha empresa direito. Então você já faça uma previsão. Vou investir nas redes sociais R$ 50 para impulsionar no Facebook todo mês. Então você já consegue prever a folha de pagamento, não tem funcionário, mas você pode fazer uma previsão. Daqui a 6 meses eu vou ter um funcionário. Quanto que é um salário mínimo? Coloca lá. A previdência privada, o fundo de garantia, quantos sócios vão retirar, os impostos, uma poupança, quero investir no novo prédio, coloco lá a poupança. Assim, toda essa parte de saída pode ser variável, você pode colocar lá parte de energia elétrica, parte de telefone, tudo que você está vendo que seu negócio vai precisar. Precisa desse tempo, você precisa olhar para isso. Porque a partir daqui das suas despesas, existem formas de você ratear o seu custo e lançar nos preços dos seus produtos ou serviços. A partir daqui, se eu sei que minha despesa é de R$ 10.000, eu sei que eu vou precisar de, no mínimo, uma receita de R$ 10.000. Seja fazendo as vendas dos produtos ou os serviços que eu tenha, seja injetando dinheiro, aqueles R$ 10.000 vão ter que entrar de alguma forma. Porque senão eu vou ficar devendo para os meus fornecedores ou devendo alguma conta, né, das contas fixas. Lembrando que nós já falamos e tem vídeo no nosso blog, despesas fixas e despesas variáveis. As fixas são aquelas que, independente de você vender ou você ter receita no seu negócio, elas vão existir. Conta de luz, conta de telefone, elas vão chegar. Contas variáveis, elas têm ligação com o que você está produzindo ou você está vendendo naquele momento. Estou fazendo lembrancinhas de Natal.
Então, tudo que vai gastar com a lembrancinha de Natal é variável por conta de estar linkada a esta atividade de serviço, esse produto que você está fazendo, tá? É importante porque, o que a gente pode fechar desse vídeo aqui? Você precisa parar um momento na semana, dedica um momento para você olhar para você como empresa. Olhar o que você tem de despesa e o que você tem de receita. Listar do seu jeito. Pode usar planilha, pode usar um aplicativo, que eu vou mostrar um exemplo aqui de um aplicativo, pode usar um caderno, mas o importante é fazer. Porque a partir daqui você vai visualizar, eu preciso vender mais, eu preciso aumentar minha meta de vendas, eu preciso cortar gastos, eu preciso de receita, eu preciso antecipar receitas, então eu vou fazer uma promoção que quem pagar à vista tem X% de desconto, porque eu preciso de receita para pagar tal coisa esse mês. Então, as estratégias vão sendo desenhadas através da sua vida financeira, tá? Então, assim, claro que esse tema é muito amplo, é algo que não é da noite para o dia, mas hoje é um momento para você entender que existe essa ferramenta, que é necessário para seu negócio, é necessário para você que deseja empreender, fazer esses cálculos, tá ok? E eu quero mostrar para vocês, às vezes a gente quer ter um sistema, mas é caro e tal, tem um site chamado Conta Azul. É bem interessante esse site porque você consegue fazer lançamentos, gerar faturas, ter um controle do seu financeiro gratuitamente. Dentro dele depois tem outras plataformas que você tem que investir, mas a princípio o básico para você controlar as finanças você consegue ter no Conta Azul. Vale a pena você acessar. Queridos, dúvidas que tiverem, comentários, sugestões, perguntas se você tiver, pode me enviar que eu estou à disposição de vocês. Relembrando, cuidar da vida financeira de uma empresa não dói, gente. Tem gente que tem medo de fazer, de parar e fazer, e se assustar e perder o encanto do negócio, da magia. Não, nada a ver. Foca, pensa no fluxo de caixa, pensa no planejamento, dedica um tempo semanal para que você faça isso. Quando você parar para dedicar para fazer esse planejamento, você vai perceber que você pode ir mais além do que você estava pensando. Você pode avançar mais. Ah, hoje eu estou só no meu bairro. A empresa está só no bairro. Não, mas eu estou só online. Nossa, eu poderia expandir isso. Eu poderia também começar a vender para outra cidade. Olha, dá para você fazer várias projeções quando você olha o fluxo de caixa. E também digo isso na vida pessoal. Você precisa saber controlar a sua vida financeira pessoal. Existem várias técnicas, possibilidades. Hoje a gente não vai falar disso, mas é importante você consegue fazer o mesmo na sua vida pessoal, para que você tenha uma vida de equilíbrio financeiro. Porque sabe o que acontece com os empreendedores? Quando eles começam a se perder no caixa, no valor, tô devendo muito e não tenho receita. Essa época de pandemia, muita gente quebrou, né, que a gente chama faliu, muita gente teve prejuízo, porque não tinha um planejamento financeiro de longo prazo, tinha um dinheiro guardado, vamos dizer, para emergência, não tinha. Aí o que teve que fazer? Ou deixar de prestar serviço dentro do que estava impossível de vender, teve que criar novos segmentos, entrar em outros ramos e lutar. Muita gente está lutando para ficar de pé. Mas se você que está começando, você é aluno, que você sabe que eu tenho muitos alunos que estão, né, que assistem às nossas aulas, que eles são jovens, mas eles têm a mente empreendedora e já tem negócio. Tem aluno de 13 anos que já tem negócio, né? E assim, devagarzinho desenvolvendo, mas já tendo essa consciência, cara, ninguém segura, ninguém segura. Então se você não tem um negócio, vai começar fluxo de caixa, comece a organizar, planejamento. Se você tem um negócio no comecinho, para e reorganize. Se você tem uma empresa que já está fluindo e não está tendo resultados, para, analisa. A gente tem vários colegas que são especialistas em analisar a caixa, a parte financeira para fazer você se reerguer. Conte conosco, qualquer dúvida, nos envie mensagem.